Agentes da Polícia Federal voltaram dos Estados Unidos com alguns presentes para Bolsonaro. Nada de joias, nada de muamba, talvez algumas muambas, eu não sei, mas com muitas provas sobre o inquérito das joias na bagagem. Provas que incluem depoimentos, imagens e documentos. Esse inquérito está muito próximo de terminar. É muito possível que o inquérito das joias seja encerrado agora no final do mês de maio. E depois de toda a caracterização de peculato e possivelmente também formação de quadrilha ou organização criminosa, um outro inquérito deverá ser aberto para investigar o motivo de Bolsonaro ter recebido presentes tão caros. Será que era porque o Sheik queria dar um tchutchu na Michelle, como Janaína Pascoal falou? Ou tem a ver com corrupção na Petrobras? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bolsonaro vai conseguir escapar da cadeia? E por que ele recebeu joias tão caras? Corrupção ou cornidão? Se você quer o Bolsonaro preso, deixa o like e se inscreva no canal. A Polícia Federal, segundo informações da Bela Megali do O Globo, já encerrou as diligências finais lá nos Estados Unidos a respeito do inquérito das joias. Agentes da Polícia Federal viajaram ao país do Tio Sam no final do mês de abril, lá por volta do dia 25, e em parceria com o FBI, que é a Polícia Federal americana, eles fizeram as diligências finais. Fizeram praticamente toda a rota, não a rota do vinho, nem a rota do uísque, mas a rota das joias, passando por Miami e outras cidades lá nos Estados Unidos. Nessa viagem, os agentes da Polícia Federal, viagem que durou aproximadamente 15 dias, os agentes da Polícia Federal obtiveram depoimentos dos donos das lojas que o Bolsonaro e o Mauro Cid realizaram a venda das muambas, fotos e também documentos. Nessa viagem, a Polícia Federal comprovou que as joias foram vendidas e depois recompradas pela equipe de Bolsonaro. Equipe essa que tinha mais uma pessoa para além de todos aqueles que estavam sendo falados, investigados e também especulados. A Polícia Federal conseguiu uma foto das joias que sendo expostas em Miami antes delas serem recompradas por Mauro Cid. Ou seja, houve a venda e depois houve a recompra. Com o retorno dos agentes da Polícia Federal, o cronograma está se cumprindo. Esse caso das joias ele se alongou muito mais do que o esperado por conta de toda a participação internacional do FBI. As provas eram muito robustas. Nós temos que lembrar que houve ali um pedido de provas para o FBI. O FBI chegou e falou assim, olha, nós vamos cooperar, mas o que vocês querem? Porque nós temos muitas provas aqui. Então é importante que vocês direcionem direitinho tudo o que vocês querem que a gente apresente para vocês. O inquérito ele se alongou mais do que o esperado. Eu falo para vocês que quanto mais os inquéritos do Bolsonaro ficarem abertos, mais enfraquecidos eles estarão. Então é importante que esse caso das joias seja encerrado logo, que a denúncia seja apresentada à PGR para saber se aceita ou não a denúncia contra o Bolsonaro. E depois, em junho, o caso do 8 de janeiro possivelmente vai ser também encerrado, pelo menos o inquérito e a denúncia vai ser apresentada para a PGR. Então esse é o cronograma de agora. A questão é o que vem depois, porque a gente já sabe desde o ano passado que a Polícia Federal tem caracterizado o peculato na venda das joias do Bolsonaro. O que é peculato? Basicamente é o que aconteceu, né? Você tem um bem público porque aquelas joias eram patrimônio público, não foram dadas a Bolsonaro, mas sim ao presidente do Brasil. Então aquelas joias, elas são minhas, suas e de todos os brasileiros. Então Bolsonaro se apropriou indevidamente de algo do Estado e vendeu para poder lucrar em cima disso. Isso é o peculato, tá? Apresentando de uma forma mais didática do que correta. Só que levanta, assim, um questionamento. Por que o Bolsonaro recebeu joias tão caras como presentes diplomáticos? Porque essas joias, esses presentes, eles extrapolam ali a média da diplomacia brasileira, ou da diplomacia internacional. Nem Barack Obama ou Donald Trump receberam presentes tão caros. A Janaína Pascoal hipotetizou que o Sheik quis dar um tchutchu na Michelle Bolsonaro, por isso que presenteou o Bolsonaro com joias milionárias. Mas existe uma outra questão que é muito menos cornidão do Bolsonaro e muito mais corrupção, que foi a venda da refinaria Landulfo Alves da Petrobras para o fundo Mubadala dos Emirados Árabes. Aquela venda da refinaria da Petrobras, segundo a Controladoria Geral da União, é muito suspeita, porque foi feita num valor bem abaixo do mercado, numa época de pandemia. O CAD falou que precisava vender, tudo bem, mas naquela época não precisava ter feito com tanta pressa.
Então existe essa suspeita que paira e vai ser investigada depois. Algo que precisa ficar claro é que nós temos duas operações de compra ou de recompra das joias. Uma do Frederic Vassef, que recomprou o relógio, isso numa cidade do interior dos Estados Unidos, e essa operação da Polícia Federal que foi até Miami para averiguar a compra do kit ouro branco, como ficou conhecido. O relógio ele foi recomprado pelo Frederic Vassef, a pedido, segundo o próprio Vassef, do Fábio Weingarten, que era advogado em relações públicas do Bolsonaro, tá passando, tem uma poeirinha passando aqui. O Fábio Weingarten disse para o Vassef recomprar o relógio e depois ele seria reembolsado. O Vassef, ele entregou o relógio em mãos para o Mauro Cid no estacionamento do aeroporto de Guarulhos. Tá? Então essa foi uma operação. E nós temos a outra operação de recompra, essa em Miami, com o Mauro Cid recomprando as joias. Temos que lembrar que o pai do Mauro Cid participou também dessa operação porque ele era gerente, diretor do escritório da Apex em Miami. A Apex é uma agência que não é estatal, mas recebe recurso público para promover o comércio internacional do Brasil. Então empresas brasileiras ou empresas do exterior que queiram comercializar com o Brasil podem procurar o escritório da Apex. Vendo tudo isso, é claro que você conclui que Bolsonaro vai ser preso. E sim, vai ser preso. Ele tem uma esperança muito, mas muito pequena de não ir para a cadeia por conta dos movimentos recentes do judiciário, principalmente com relação ao Jorge Seife, que é o senador bolsonarista que possivelmente não será cassado no TSE. O Bolsonaro tem observado todo esse movimento como sendo, envolvendo o Jorge Seife, como sendo uma tentativa de distensionar as relações entre o judiciário e o legislativo. E ele acredita que poderá surfar essa onda. Existem alguns bolsonaristas dizendo que o Bolsonaro ele pode até ser condenado, mas não cumprir a pena, num acordo formal que seria uma espécie de aceno do judiciário para distensionar a polarização do nosso país. Então Bolsonaro condenado, mas não cumprindo pena, ou seja, não seria preso. Isso não vai acontecer. Bolsonaro vai ser condenado e vai cumprir pena. Ele tem até uma estratégia de não ser preso, alegando que ele é toda a direita, porque a direita foi cooptada pelo bolsonarismo e retirá-lo da disputa de 2026 e prendê-lo na verdade, seria um jogo casado do judiciário com o governo Lula, porque Bolsonaro acredita que ele pode não ser preso ou reduzir o tempo de condenação caso ele se coloque como sendo candidato à presidência da República. Para isso acontecer, ele precisa recuperar os direitos políticos, algo que nesse momento não vai acontecer, porque Bolsonaro não tem somente uma condenação no TSE. Ele foi cassado em 2 processos e existem outros processos mais que irão cassar Bolsonaro. Então é uma situação de muita dificuldade para ele reverter a cassação política. Existe até a possibilidade dele conseguir um habeas corpus preventivo. Que seria isso? Ele teria um habeas corpus para não ser preso por conta do 8 de janeiro. Mas o STF já tem 4 votos contra o habeas corpus preventivo do Bolsonaro, incluindo o voto do Cássio Nunes Marques, que foi ministro indicado por Bolsonaro para o TSE. Vamos ver qual vai ser o voto do André Mendonça, se André Mendonça vai acatar ou não. Eu acho que é bem provável que o André Mendonça negue o habeas corpus preventivo para o Bolsonaro. O ex-presidente afunda, as provas chegam e a Papuda, a colmeia ou qualquer outro lugar ou até um zoológico está se aproximando cada vez mais para o Bolsonaro.